Irmãos, graça e paz. Abra a palavra do Senhor, abra sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, e acompanhe a leitura da palavra de Deus, a partir do versículo 15. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15. Meus irmãos, assim diz a palavra do nosso Deus. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Até, irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e querido Pai, nós te louvamos por este privilégio, por esta bênção que o Senhor concede a nós, filhos do Senhor, de podermos estar juntos, para podermos estudar a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Ó Pai, nos lembrarmos mais uma vez daquilo que Tu requer de cada um de nós. Ó Pai, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, ó Deus, mas é por isso que nós queremos depender do Senhor e clamar, que o Teu Espírito esteja nos iluminando, para que possamos ser fiéis à interpretação e também, ó Pai, à pregação da Tua palavra. Te louvamos por todos os Teus servos que estão na Tua casa esta noite, e que todos saiamos aqui edificados e vivamos para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo marcado pelo medo. Pelo medo. Há uma música antiga que ela começa assim: você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Irmão, vocês sabem que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus, e Deus foi atrás deles, e Adão responde: nós tivemos medo, e por isso que nós nos escondemos. Então, a partir do Éden, este mundo é marcado por medos. Medo da violência, medo da perda e medo principalmente do futuro. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Amanhã, muito menos. E pelo fato de nós não sabermos o que vai acontecer no futuro, seja ele próximo ou distante, nós precisamos confiar naquele que tem o controle de todas as coisas, que é o nosso Deus. Mas mesmo assim, nós sabendo disso, e nós sabendo que Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século, vez ou outra, nós nos pegamos vivendo com medo. Meus irmãos, o medo é uma realidade que nos cerca. Mas a palavra de Deus nos mostra que existe uma maneira de enfrentar e vencer o medo. E essa maneira, à luz deste texto que nós acabamos de ler, e de outras passagens também da Bíblia, é o temor do Senhor.
Se nós compreendermos o que é o temor do Senhor e nós praticarmos esse temor do Senhor, certamente nós venceremos o medo. Ou seja, nós viveremos de um modo que Deus quer que todos nós vivamos. Em nosso último encontro, analisamos os primeiros 14 versículos deste livro e nós usamos o seguinte tema: como Deus cumpre os seus propósitos de redenção. E nós aprendemos que Deus faz isso por meio de coisas comuns, aproveitando-se da arrogância humana e zombando dos seus inimigos. Ou seja, Deus tem um plano de salvação para nós, Deus tem um plano de salvação para o seu povo, Deus planejou salvar, tirar o seu povo lá do Egito, que estava lá como escravo há mais de 400 anos. E como é que Deus fez isso? Deus fez isso, ou seja, usando coisas comuns, coisas do dia a dia, aproveitando-se da arrogância humana e zombando dos seus inimigos. Na passagem de hoje, ou seja, do verso 15 ao verso 22, nós encontramos duas mulheres. Aliás, domingo passado, em muitos lugares, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Irmãos, um dia eu vou falar com mais clareza sobre isso, sobre esse assunto, mas eu tenho problemas com esse dia, viu, irmãos? Dia da mulher, dia do homem, dia da criança, especialmente dia da mulher, porque é uma data feminista, viu, irmãos? Eu não sei quantos de vocês que até comemoram, mas essa data é uma data feminista. E nós temos lutado tanto contra essas ideologias, então nós temos que tomar cuidado com essa questão. Mas um dia a gente vai falar sobre isso de uma forma mais clara. Mas neste texto de hoje aparecem duas mulheres. Vai falar de duas mulheres, de nomes estranhos para nós, mas serve de sugestão para quem vai ter filhas aí no futuro, né? Mas eu espero que você não acate essa sugestão. Sifrá e Puá. Duas parteiras hebreias que eram responsáveis pelo parto das mulheres hebreias. Irmãos, essas mulheres receberam uma ordem cruel do faraó. Esse faraó, como vocês se lembram, ele não conheceu José. Esse faraó se levantou, não sabemos ainda de que jeito que foi, mas se passaram vários anos e ninguém falou com ele acerca do que José havia feito no Egito, ou seja, ele simplesmente salvou o Egito da fome. O Egito ia se acabar. E José foi usado por Deus para salvar não só o Egito, mas para salvar muitos outros povos da época. Mas por algum motivo, esse faraó, ele não conhecia a José. Ele não ficou sabendo o que José fez ao Egito. Meus irmãos, então elas receberam do faraó uma ordem cruel. O que elas deveriam fazer? Elas deveriam matar os meninos hebreus ao nascer. E por que isso? Porque o texto vai dizer que esse faraó estava tão preocupado que o povo de Deus estava crescendo tanto lá no Egito, que ele poderia se juntar contra um outro povo e guerrear contra o povo egípcio e destruir o povo do Egito. Então, qual foi o plano diabólico dele? Vou mandar matar todos os meninos. E é isso que ele fala. Ele manda, então, essas parteiras, Sifrá e Puá, que quando nascessem a criança, elas observassem. E é fácil observar isso, né? Se fosse menina, deixa viver. Agora, se for menino, mate. Não deixa viver. Ou seja, a ordem do rei Faraó para essas mulheres foi uma ordem clara. Uma ordem clara. Mas essas mulheres escolheram temer a Deus. Meus irmãos, humanamente falando, havia razões para essas duas mulheres ter muito medo.
Ou seja, o poder do rei, a ameaça de morte, ou seja, quando alguém não obedece à voz de um tirano, essa pessoa tem uma séria chance de ser morta, e também, irmãos, a pressão da sociedade. Tenta se colocar no lugar dessas duas mulheres. Primeiro, ela recebe uma ordem clara do rei. Quando as mulheres hebreias forem dar à luz, assim que nascer o bebê, observem bem. Se for menino, mate. Se for menina, deixa viver. Está claro? Mas essas mulheres, elas também sabiam que elas corriam sério risco de vida se elas fizessem algo diferente daquilo que o rei havia ordenado para elas. E havia também a pressão da sociedade egípcia, que estava vendo o povo de Israel crescer cada vez mais, e eles estavam ali, segundo a percepção deles, correndo perigo. Meus irmãos, essas mulheres, apesar de tudo isso, elas escolheram temer a Deus. E é isso mesmo, irmãos. Temer a Deus é uma escolha. E toda vez que você escolhe temer a Deus, Deus abençoa a sua vida, Deus fortalece a sua fé e Deus te honra. Então é você que vai escolher. Ou você teme a Deus e você é honrado por Deus, ou você teme o homem e você vai ficar em situações muito difíceis diante do Senhor. Então, esse temor santo e bendito venceu o medo, que é natural a todos nós. Meus irmãos, o medo tem um lado positivo, viu? Existe um tipo de medo que é bênção para nós. Nós falamos hoje aqui na classe dos adultos um pouco sobre isso, que existe um medo que faz com que nós não coloquemos Deus à prova. Nós vivemos num mundo violento, num mundo que jaz no maligno, um mundo perigoso. Então, existe um tipo de medo ou um grau de medo que vai fazer com que você seja precavido, seja responsável e não tente a Deus, dizendo: Deus vai me proteger, Deus vai me sustentar, independente daquilo que eu fizer. Não, não é desse jeito. Então, irmãos, eu quero, esta noite, tratar com vocês sobre este tema. Um tema que é título, que dá título a um livro de aconselhamento bíblico, mas que trata de um outro assunto, não deste texto. O temor que vence o medo. O temor que vence o medo, que é justamente isso que nós aprendemos neste texto da palavra do Senhor. Então, nós temos 3 lições importantes aqui acerca desse assunto, desse tema, o temor que vence o medo. Irmãos, diante desse cenário de medo que nos cerca, vejamos o exemplo das parteiras hebreias e como elas nos ensinam a diferença entre o medo humano e o temor de Deus. Nós vamos pegar o exemplo dessas duas mulheres, neste momento, nessa história, e nós vamos aprender o que elas nos ensinam, ou seja, que é a diferença entre o medo humano e o temor de Deus. E a primeira lição, meus queridos, que nós aprendemos esta noite, é que o medo humano, que nós vamos ver, é o medo humano e o temor de Deus. Nós vamos ver o que são essas duas coisas, quais são as diferenças dessas duas coisas, do medo humano e o temor a Deus. Novamente, Êxodo 1, versículos 15 a 17. Êxodo 1, 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. O que você vai perceber aqui?
e eu também. Você vai perceber que aqui nós estamos diante de uma situação em que a maioria de nós temeria o homem, e quem é o homem aqui? É o poderoso Faraó, e teria dificuldade de temer a Deus. Aqui, irmãos, existe uma situação em que, se você agrada um, você desagrada o outro. Aliás, é como Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 6, dizendo o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai aborrecer-se de um e agradar ao outro, ou vice-versa. É impossível. A situação que é a mesma. Ou aquelas mulheres, por medo, obedecia a Faraó e entrava para a história como aquelas que mataram muitos meninos hebreus, ou elas temiam a Deus, poupando estes homens. E quem é que vai ser poupado no capítulo 2? Porque elas temeram a Deus. Nada mais, nada menos, nada ninguém, nada mais de Moisés. O famoso Moisés, nós só estamos falando dele hoje, por quê? Porque essas mulheres, essas hebreias parteiras, ao invés de temer Faraó, preferiram temer a Deus, e aí elas pouparam os meninos, e aí Moisés acabou nascendo. Aí depois de Moisés, nasceram outros, até chegar, é claro, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meus queridos, o Faraó representava poder absoluto. Sua ordem era clara: destruir vidas masculinas. Aliás, hoje não é muito diferente. Hoje o inimigo está trabalhando para juntar homem com homem, mulher com mulher, e se isso de fato acontecer numa proporção tão grande, não só a população feminina, mas a população masculina também acaba. Ou acabaria. Certamente não vai acabar, porque Deus não vai permitir que isso de fato aconteça. Mas, irmãos, a ordem aqui era clara. Essas mulheres deveriam fazer com que os homens, os meninos, fossem completamente destruídos. E é claro, irmãos, que os homens foram destruídos, consequentemente, mulheres no futuro também deixarão de existir, ou deixariam de existir. O medo humano nasce e se desenvolve quando olhamos apenas para homens e circunstâncias. Então, não é demais nós lembrarmos aqui que a ordem desse rei poderoso é clara. Essas mulheres não podem dizer para o rei o seguinte: olha, nós não entendemos direito, o senhor não foi claro. Não, irmãos, a ordem é clara. É tão clara que o argumento que elas vão usar para não matarem os meninos é um outro argumento. Então, irmãos, o medo se desenvolve, ele cresce quando nós olhamos apenas para os homens e para as circunstâncias, e nós não olhamos para o nosso Deus. Ah, irmãos, como o medo tem tomado conta da vida da sociedade, inclusive a vida de pessoas que professam o nome de Cristo. Pessoas que estão sentadas conosco nos bancos, adorando a Deus domingo após domingo. É um medo paralisante. É o medo que faz com que as pessoas deixem de viver como Deus quer que elas vivam. E o medo, como a gente viu lá em 1 João, é pecado. Esse medo paralisante, esse medo que a gente desconfia do cuidado de Deus por nós, é o medo pecaminoso. Essas mulheres temeram a Deus e não ao poderoso Faraó. Por quê? Porque essas mulheres, elas não temiam aquilo que poderia acontecer com elas. E aí nós nos lembramos da vida dos 3 amigos de Daniel: Ananias, Misael, Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não adoraram a imagem de Nabucodonosor. Esses homens eram queridos pelo rei, só que o rei amava mais a ele próprio do que esses 3 jovens.
E ele sabia de que essa história se espalhando, ele ia perder a autoridade. E ele deu mais uma chance para Misael, Ananias e Azarias para cumprirem o decreto dele. E aí, qual foi a palavra que eles deram para o rei? Ó rei, vive eternamente. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente. Se não, fica sabendo que nós não prostraremos nem adoraremos a tua imagem. O resto da história nós conhecemos. O rei mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais. E os homens que jogaram esses 3 jovens servos de Deus na fornalha, eles se queimaram, morreram queimados. E esses 3 jovens, eles foram protegidos, salvos. Irmãos, quando Deus quer salvar, nenhum poderoso deste mundo pode frustrar os planos de Deus. Então, o seu papel e o meu papel é de confiar no Senhor, é de fazer o que essas 2 mulheres fizeram aqui. Irmãos, eu não sou machista. Eu sou homem. Eu sou macho. E a Bíblia é clara que Deus criou apenas macho e fêmea. Então, eu não sou machista. Mas, e por isso, irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que eu já aprendi muitas coisas com mulheres. E a principal mulher que me ensinou muita coisa foi a minha mãe, em segundo lugar, a minha esposa. Mas muitas mulheres foram instrumentos de Deus para poder abençoar a minha vida. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso. Pelo contrário, eu tenho dificuldade de não reconhecer isso. E neste texto, essas mulheres, nessa história, o exemplo dessas 2 mulheres vão nos ensinar que nós devemos temer a Deus e não temer o homem. Quando o homem quer te colocar contra Deus, você precisa desobedecê-lo. É a tal da desobediência civil. Quando a autoridade constituída por Deus quer exigir de você alguma coisa que vai contra a vontade de Deus, você não somente deve, você não somente pode, mas você é obrigado, como servo do Senhor, a obedecer a Deus e a desobedecer os homens. Aliás, foi isso que os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Quantas vezes você já se sentiu paralisado pelo medo? Essa pergunta serve para mim também. Medo de perder o emprego, medo de ter que enfrentar uma enfermidade, medo de dizer a verdade, medo de testemunhar sobre quem é Cristo e o que ele fez e tem feito pela sua vida. Quantas vezes você teve que enfrentar esse tipo de medo? Lembre-se, o medo humano pode e deve ter um fim, mas o temor a Deus nunca é demais. Aí eu pergunto para você, humanamente falando, qual foi a pessoa que pisou neste mundo que teve mais motivos para temer as dificuldades, as perseguições e principalmente a morte futura? A resposta está na ponta da língua, né? Humanamente falando, esse alguém, Jesus Cristo. Mas ele não fez isso. Ele preferiu confiar completa e totalmente em Deus e não desviar da sua missão. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa obediência não foi para acrescentar algo a ele, porque ele já é Deus, mas para acrescentar algo a você. Ou seja, para te dar a salvação, mas antes tirar de você a perdição. É isso, meus irmãos. É isso. O medo humano e o temor a Deus. Da próxima vez que você estiver diante de uma encruzilhada,
de uma situação assim, em que você ou teme a Deus ou teme o homem, se lembre dessas duas mulheres. Essas duas mulheres, correndo o risco de morte, elas resolveram temer a Deus e não temer o poderoso Faraó. Mas se por um lado o medo humano tenta nos paralisar, por outro lado, o temor de Deus nos impulsiona à fidelidade. E essa fidelidade nunca passa despercebida diante do Senhor. Ou seja, todas as vezes que você é fiel a Deus, Deus está observando. Deus não só está observando, Ele observa e Ele vai te fortalecer para que você tenha condições de enfrentar outras dificuldades que virão sobre você até o dia que Ele te chamar para a glória. Então, irmãos, nós vamos para a segunda parte deste sermão, que diz respeito à fidelidade recompensada por Deus. Se você é fiel a Deus, se ao invés de você temer o homem, você temer a Deus, você certamente será recompensado por Deus, como essas mulheres foram. Entenda, irmãos, em lugar nenhum neste texto, você percebe as mulheres ali, Sifrá e Puá, conversando e chegando a um acordo, dizendo o seguinte: olha, se nós obedecermos a Deus e não a Faraó, Deus vai nos abençoar com filhos e com família. Não, você não percebe isso em hora nenhuma. Mas é justamente isso que Deus faz. Pelo fato delas temerem a Deus e não temerem o homem, Deus honrou, Deus recompensou a fidelidade dessas mulheres. E da maneira em que mulheres, especialmente da situação que elas estavam, mais precisaria e mais gostaria de ser recompensada, que é com família, que é com filhos. Versículos 18 a 21, acompanhem comigo. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Imagina você obedecendo a Deus porque você ama a Deus. E aí, logo em seguida, você é surpreendido com a maior bênção que você gostaria de ter. Olha, eu sei que muitas pessoas olham para esse texto, para essa história, e ficam ali focados na mentira que essas mulheres contaram. Irmãos, se você ficar preocupado com essa suposta mentira que essas mulheres contaram, você vai perder o que é mais precioso neste texto. Primeiro, que essas mulheres temeram a Deus. Segundo, Deus não recompensa pecado. E se Deus recompensou essas mulheres com filhos, com famílias, é porque essas mulheres, elas honraram a Deus, elas não pecaram contra Deus. Elas não pecaram contra Deus. As parteiras não eram líderes nem guerreiras. Eram mulheres comuns, como vocês são. Como vocês são, como nós todos somos pessoas comuns. Mas o que sustentou essas mulheres foi que elas temiam a Deus. Agora eu pergunto para vocês, e faço essa pergunta também a você mesmo: o que levou essas mulheres a temerem a Deus? O que tinha de especial nessas mulheres para que elas conseguissem temer a Deus no momento tão difícil das suas vidas? Irmãos, eu não tenho dúvida. Essas mulheres tinham comunhão com Deus. Essas mulheres passavam tempo na presença de Deus. Essas mulheres conheciam histórias acerca de Deus. E são essas coisas que fortalecem você, que fortalecem a mim, para que em momentos difíceis
nós tenhamos condições de nos lembrarmos de quem Deus é, o que Deus fez e o que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Mais uma vez, essas mulheres, elas não temeram a Deus, não honraram a Deus com o objetivo primeiro de ser abençoadas por Deus. Mas elas temeram a Deus porque elas conheciam a Deus, porque elas sabiam quem Deus é, o que Deus havia feito e aquilo que Deus ainda podia fazer, não só por elas, mas por todo o povo de Deus. E outra coisa, irmãos, essas mulheres eram hebreias. Certamente essas mulheres conheciam lá o versículo 3,15 lá de Gênesis. Ou seja, que de um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Eu não sei se elas pensaram, escuta, e se for esse? Se nós matarmos todos os meninos, como que o plano de Deus vai ser concretizado? E Deus trabalhou no coração e na mente daquelas mulheres para que elas temessem mais a Deus do que ao homem. Meus irmãos, esse temor a Deus deu ousadia a essas mulheres para que elas desobedecessem ao decreto injusto e preservassem vidas. Isso aqui é o que é chamado, irmãos, de desobediência civil. Eu volto a dizer, quando uma autoridade que é levantada por Deus, porque de acordo com Romanos 12, não existe autoridade que não proceda de Deus, mas quando essa mesma autoridade, que está lá porque Deus quis que ela estivesse, ela coloca você contra a vontade de Deus, você não somente deve, mas você é obrigado a desobedecer essas autoridades, como Misael, Ananias e Azarias fizeram lá no livro de Daniel, como que os apóstolos fizeram lá em Atos capítulo 5 e outros casos mais. Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Irmãos, anteontem, não sei quando vocês atentaram para isso, mas completou 6 anos do decreto da pandemia aqui no Brasil. O decreto foi no dia 13 de março de 2020. Eu me lembro direitinho onde eu estava. E, meus irmãos, igrejas, muitas igrejas e muitos crentes naquela época difícil da nossa vida, preferiram temer o homem do que temer a Deus. Igrejas que não tiveram nenhuma dificuldade de fechar as portas e de cada um se reunir na sua casa e voltaria quando? Eu me lembro que o diácono Josiel, depois de algum tempo, chegou, pastor, a gente não pode voltar? Eu falei, Josiel, eu gostaria muito. Talvez eu seja uma das pessoas que mais gostaria de voltar. Mas ainda está difícil, eu não posso decidir sozinho. Pastor, mas nem dia de quinta-feira, pastor, vai pouca gente, pastor. E o Josiel, onde é que ele está? Está lá, né? Ele deve lembrar muito bem disso. Eu querendo tanto falar assim, vamos voltar sim. Mas, por outro lado, na igreja presbiteriana, o pastor não decide sozinho. E mesmo assim, irmãos, a nossa igreja foi uma das primeiras igrejas da região aqui toda a retornar com os cultos presenciais. Mas a minha vontade é nunca ter fechado as portas dessa igreja, como muitos pastores, especialmente dos Estados Unidos, fizeram e colhem os bons frutos até hoje. Eu sei que tem gente, talvez aqui ou ouvindo depois pela internet, que vai discordar, mas eu temo a Deus. Eu temo ao Senhor. O temor de Deus nos dá coragem para dizer não ao pecado, não à injustiça, não à pressão do mundo. Por outro lado, ele nos dá ousadia para viver em santidade, mesmo quando isso nos custa muito caro. Muito caro. Então, a fidelidade recompensada por Deus, essas mulheres foram fiéis a Deus, disseram não ao homem, não ao pecado, e Deus
as recompensou. Deus as recompensou. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Família. Mas não apenas a fidelidade das parteiras foi recompensada. Acima de tudo, vemos que a soberania de Deus prevalece sobre qualquer decreto humano. E a terceira coisa que a gente vai ver esta noite é de que a soberania de Deus está acima, muito acima de qualquer decreto humano. Qual foi o decreto do rei? Todos os meninos das mulheres hebreias que nascessem deveriam imediatamente serem mortos. Duas mulheres simples, comuns, resolveram peitar a ordem do rei e temer a Deus. E elas foram honradas por Deus. Então, a soberania de Deus está acima dos decretos humanos. Versículo 22, meus queridos. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Percebe que como que o inimigo não desiste? Qual que é o plano do inimigo? Acabar com o povo de Deus. Ou seja, se não tem homem, com o passar do tempo não terá mulheres mais também. Primeiro, o plano dele é frustrado. Por quê? Porque as parteiras temem a Deus e não temem a ele. Mas ele não desiste. E qual que é a ordem que ele dá agora? Mas não apenas às hebreias, mas ele dá uma ordem a todos. Ele deu uma ordem a todos, dizendo o seguinte: a todo o povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Deus honrou a fé das parteiras, e ele lhes deu famílias e registrou seus nomes na história. Sifrá e Puá, estamos falando delas aqui hoje. Quantos anos depois? O temor do Senhor sempre resulta em bênção. O medo humano passa, mas o temor do Senhor gera frutos eternos. Você hoje certamente está colhendo frutos de decisões que você tomou lá atrás, de ao invés de temer o homem, temer a Deus. Você disse não, talvez até a sua família, que não queria que você fosse um cristão, queria que você honrasse a família e ficasse na religião da família. E você disse, não, eu amo meu Deus, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E tantos anos se passou, e Deus está te honrando, e você está colhendo os frutos hoje dessa reverência, desse temor a Deus, desse temor a Deus. O temor do Senhor sempre resulta em bênçãos, frutos eternos. Meus irmãos, quando você ou vocês resolvem temer a Deus, podem enfrentar oposição, mas também experimentará a recompensa da sua presença, paz e aprovação. Assim, nós aprendemos que o temor do Senhor não é apenas uma escolha pessoal, mas uma chave que abre caminho para a vitória sobre o medo e para a experiência da presença de Deus. É isso. Olhem para a vida dessas mulheres. Veem a situação que elas estavam passando. A exigência que foi dada a elas. Tente se colocar no lugar delas. E elas temeram a Deus e não ao homem. Mas por quê? É porque elas tinham já uma comunhão com o Senhor. Elas já conversavam com o Senhor. Elas já sabiam histórias acerca do Senhor. E principalmente, irmãos, eu não tenho dúvida, elas sabiam daquela promessa de que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. A cabeça da serpente. Meus irmãos, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, foi fiel a Deus em todas as coisas.
E como a gente leu lá e citou Filipenses capítulo 2, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, e todos confessem que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos dos poderosos deste mundo, sim. Muitos já foram, muitos estão sendo e muitos serão. Agora, Jesus Cristo, não. Jesus Cristo veio e cumpriu cada um dos propósitos de Deus. E mesmo os decretos humanos ali estavam debaixo do propósito do Senhor. O próprio Cristo, no dia que instituiu a ceia com seus discípulos, sabe o que ele disse? O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem está sendo entregue. Percebe? O Filho do Homem vai, como está escrito, ou seja, Deus já havia decidido que ele veio para cá se tornar um de nós para poder pagar pelos nossos pecados. Mas mesmo assim, o homem é responsável pelos seus atos. Irmãos, eu quero encerrar a mensagem de hoje dizendo o seguinte, que o temor a Deus é a chave para vencer o medo. As parteiras Sifrá e Puá nos ensinam que não importa quão grande seja a pressão externa, quando o coração reverencia ao Senhor, a coragem para obedecer e confiança para esperar recompensas eternas. Cristo, meus irmãos, é o exemplo supremo do temor que vence o medo. No Getsemane, diante da cruz, ele poderia temer a dor, a morte, o abandono, mas escolheu obedecer ao Pai. Seu temor reverente o levou a entregar-se por nós, vencendo a maior dupla de inimigos. Sabe qual que é? O pecado e a morte. Assim como as parteiras salvaram vidas, inclusive Moisés, como a gente vai ver no capítulo seguinte, por temer a Deus, Cristo nos deu vida eterna por seu temor perfeito ao Pai. Então, quando nós tememos a Deus e não ao homem, nós estamos caminhando para a vida eterna. Enquanto não chegarmos lá, Deus vai continuar sustentando a você e a mim de uma maneira maravilhosa, perfeita e às vezes incompreensível. Mas Ele vai continuar cuidando de você e de mim. Mensagem final para vocês. O temor de Deus não nos aprisiona, mas nos liberta. Ele nos dá coragem para enfrentar o medo e viver em obediência. Que hoje você escolha temer ao Senhor e assim experimentar a vitória que vence todo o medo. Que Deus te abençoe.